Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e eu vou estar aqui com vocês hoje, nos próximos minutos, falando sobre alegria é coisa de gente boba? Esta é a perguntinha do podcast de hoje. Espero que ela seja respondida, que você possa refletir bastante a esse respeito. E como forma de tentar responder essa pergunta, eu vou fazer outras três. Alegria é coisa de Poliana, porque a alegria tem, hoje em dia, depois desse livro, né, a alegria ficou completamente associada com a Poliana, né, para sempre. Por que sentimos alegria? A alegria demais é ruim, né? E aqui até pensando numa outra pergunta agora, né? Quando que é alegria demais, quando que é alegria de menos? Né? Então vamos pensar assim: todas as emoções têm uma função. Nos podcasts anteriores, eu falei sobre medo, eu falei sobre raiva e tristeza. As pessoas tendem a falar dessas emoções como emoções negativas. Eu não gosto dessa classificação. Porque negativo na nossa cultura é uma coisa do tipo assim, tóxica, não mexa, o ruim. E não são. Estas emoções são emoções que lidam com desafios. Ou seja, são emoções para lidar com com situações mais difíceis da vida. A alegria é uma emoção que está lidando com coisas positivas da vida. Então, por exemplo, eu quero vencer o campeonato. E para vencer o campeonato, eu estou na final e para fazer isso eu preciso vencer o time adversário. Então eu entro, por exemplo, na questão de raiva, de concentração, para com que eu possa derrotar aquele inimigo, vamos dizer assim. Tá? Neste momento, eu estou lidando com uma situação adversa. Eu preciso lutar para vencer. Então aqui é importante ter raiva. Venci. Situação feliz, situação boa, atingi minha meta. Opa, aqui vem a alegria. E por que a gente sente alegria? Porque não basta para o nosso corpo apenas a questão de vencer. Né? Entrar em contato com esta positividade do mundo, com esta parte satisfatória do mundo, é muito importante. Mas por que, Kim? Quando nós entramos em contato com isso, não apenas nós nos sentimos bem e liberamos no nosso corpo uma série de hormônios que são importantes para restaurar o corpo em relação às outras relações, às outras situações que são difíceis. Então você veja, por exemplo, um tipo de futebol, né? Final da Copa do Mundo. Ficar lá 90 minutos na labuta, lutando. Venci. Eu preciso entrar em contato com essa vitória para poder liberar no meu corpo, por exemplo, uma série de hormônios que vão me fazer celebrar isso e relaxar meu corpo. Atingir minha meta. Posso descansar, posso celebrar. O perigo se foi. Posso soltar-me. Posso ir para o mundo despreocupadamente. Tudo isso é muito importante para o corpo, porque se o corpo fica o tempo todo em estado de tensão, uma hora ele quebra. Então a alegria é uma emoção muito importante porque ela nos abre para o mundo de uma maneira construtiva, vamos pensar assim. E não apenas de uma maneira em que eu tenho que me defender do mundo. Defender é importante, abrir-se e construir também é importante. Então as emoções que tem a ver com essas situações positivas, por exemplo, paz, tranquilidade, amor, orgulho. E aqui orgulho não no sentido do pecado cristão, mas o orgulho no sentido de ter cumprido uma tarefa de uma forma boa. Né? A própria alegria. Todas essas emoções elas nos conectam com a parte positiva, vamos dizer assim, com esses eventos que são bons, que trazem coisas que fazem com que eu possa relaxar e ficar tranquilo e poder aproveitar e curtir o mundo. Afinal de contas, né, esse mundo tem muitas coisas difíceis, mas ela também tem muitas coisas boas, certo? Então é muito importante essa função da alegria, que é exatamente esse sentimento de abertura.
esse sentimento que provoca em nós uma série de mudanças no corpo e nos faz mais criativos, nos faz pensar no futuro com otimismo, nos abre para pensar coisas diferentes. Então, a alegria, ela não é uma coisa de poliana, bem pelo contrário. Todas as culturas antigas, e agora eu estou falando assim, mesmo das culturas primitivas, que a gente tem poucos registros, quase todas que são estudadas, sabe-se que elas tinham celebrações. Tá? Então vejam, lá muito tempo atrás, era das cavernas, né? Mundo difícil, né? Sem internet, sem armas de fogo, onde o homem era um dos bichos mais frágeis, né? Neste contexto, mesmo neste contexto, as pessoas faziam celebrações, ou seja, desde aquela época a alegria já era algo importante. Eram marcados momentos para celebrar, para ficar alegre, para se descontrair, para curtir, para agradecer. Tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso, que a alegria ela não é coisa de poliana. Ela é uma emoção muito importante, adaptativa e que nos faz conectar com o mundo de uma maneira mais adequada e poder aproveitá-lo melhor. Ok? Então, eu já falei de alguns efeitos da alegria, mas agora eu vou falar de uma questão que é assim. A alegria pode ser demais? Pode, com certeza. Então, o que acontece? Assim como todas as emoções, toda emoção ela também tem elementos cognitivos. Pensamentos e percepções que me fazem ver o mundo de uma forma, e esta forma de ver o mundo é um estímulo que me faz sentir mais uma emoção ou outra. Sentir uma emoção com mais intensidade ou menos intensidade. No caso da alegria, é possível estar sendo muito poliana com o mundo? Claro que é. E nesse sentido, o que acontece? É o sentido em que tudo eu quero ver apenas algo que me traz alegria. Por que isso é ruim aqui? Eu não vou dizer que isso é ruim, mas eu vou dizer que isso é assim algo que pode deixar o mundo mais fechado para você. Por quê? Porque se tudo me traz alegria, então significa que qualquer coisa é um estímulo para me abrir para o mundo. Que essa é a função, essa é um dos efeitos da alegria. Mas estar aberto para o mundo pode fazer com que eu também me exponha a situações que eu não saiba me defender e que eu vou precisar me defender. Né? Então, por exemplo, acreditar que as pessoas são bacanas e que a interação social é uma oportunidade de conhecer pessoas bacanas. É um pensamento positivo? Claro que é. Se eu não tenho um filtro dentro disso, eu posso estar me expondo a pessoas que não são tão legais assim e estar fechado a isso. Não perceber o perigo. Assim como no oposto, né? Ou seja, pessoas que acham que todo mundo é sacana, todo mundo vai ferrá-las, a pessoa não consegue entrar em contato com pessoas bacanas, o oposto também vale. Se eu acho que todo mundo é bacana, eu também me fecho para as pessoas que podem me ferir. E aí eu estou aberto a uma violência. Né? Então, nesse sentido, sim, essa percepção do mundo pode ser demasiada. Esta percepção de mundo pode fazer a pessoa ser meio bobinha, meio alegre demais, entre aspas. Sentir alegria em situações em que ela talvez não seja a melhor escolha. Tá? Agora, a alegria em si, ela não é em demasia. É este pensamento que faz com que a pessoa sinta isso em situações nas quais isso não é tão adequado assim. Ok? Muito bem. Tem também uma outra questão que é assim, muitas pessoas confundem um desejo delas de ter certeza sobre tudo com o fato da alegria ser coisa de gente boba. Então tem pessoas que dizem assim, mas por que eu vou sentir alegria? Eu não consigo, o mundo é um lugar caótico, eu não posso prever as coisas, nada é certo, então por que eu vou me alegrar com essas coisas? Esse tipo de discurso, que é um discurso assim, mais focado no lado negro do mundo, no lado difícil do mundo, que existe, mas ele tem um foco exacerbado, se confunde com a impossibilidade da alegria. Então, por exemplo, ficou alegre porque ganhou o campeonato, mas e ano que vem vai ganhar também? Eu não sei se ano que vem eu vou ganhar, pode ser que o mundo acabe ano que vem, mas neste ano eu ganhei, então eu tenho direito de celebrar.
Então, esse tipo de ajuste é um ajuste que é importante de ser feito. Muitas pessoas não se permitem emoções, entre aspas, positivas como a alegria. Não se permitem ficar alegres com medo de ficarem expostas. E sim, a alegria é uma emoção que nos deixa expostos. Foi como eu falei. Nós vamos para o mundo com um sentimento de abertura em relação a este mundo. Então a gente fica de fato mais exposto. Só que essa exposição é positiva. É interessante. Né? Expor-se nem sempre é ruim. Muitas vezes é importante e necessário. Mas quando a pessoa tem que ter certeza de tudo, ela não consegue fazer esse movimento. E isso é diferente de achar que a emoção da alegria é coisa de poliana. Né? Então, assim, se você quer ter certeza de tudo e você acha que a alegria é coisa de poliana, isso são coisas diferentes. Ter certeza de tudo não impede a gente de ser alegre e não transforma a alegria em coisa de poliana. Tá? Outra coisa é assim, as pessoas falam, né, em se alegria e emoção, elas confundem alegria com personalidade, tristeza com personalidade, raiva com personalidade. Então a gente diz, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa alegre. Né? E não existe pessoa alegre ou pessoa triste. Existe sim uma questão de temperamento, onde algumas pessoas tendem a ter um temperamento mais agressivo, outras um temperamento um pouco mais extrovertido, mais para o mundo, outras pessoas são mais introvertidas, algumas são mais letárgicas, outras são mais enérgicas. Isso existe. Agora, a emoção não é personalidade. Então, eu sinto alegria. Eu não sou alegria. Eu sinto tristeza. Eu não sou tristeza. E isso é muito importante de entender, porque é uma diferença que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não quero sentir tristeza porque eu não sou uma pessoa triste. Não, ninguém é uma pessoa triste. A gente sente tristeza. Então, às vezes a pessoa fica com medo de sentir uma emoção e se perder. Se eu sentir alegria, eu vou me perder. Por que você vai se perder? Ah, porque daí eu não vou mais fazer minhas coisas. Mas por que você não vai? Se eu ficar alegre o tempo todo, eu não vou mais querer fazer minhas coisas. Ninguém vai ficar alegre o tempo todo. A gente fica alegre dependendo do estímulo, dependendo do contexto e situação. Né? Dependendo do contexto e situação, não é nem saudável ficar alegre. Né? Estou lá num enterro, por exemplo, né? E dentro da nossa cultura a gente está correlacionando isso com perda, então eu não vou ficar alegre nesse contexto. Tá? Então, assim, a questão da emoção é diferente da questão da personalidade. Tá? E aqui eu também quero falar uma coisa a respeito de otimismo, pessimismo e realismo, que é assim, o otimismo e o pessimismo, eles compartilham de fatores muito próximos, tá? Então, por exemplo, geralmente pessoas mais otimistas tendem a ver o mundo, tendem a ver assim, as coisas. Otimismo e pessimismo têm a ver com assim, como eu encaro situações negativas e positivas. Então, o otimista, quando está diante de uma situação positiva, ele geralmente vai fazer o quê? Ele vai olhar para essa situação positiva como algo que aconteceu por causa dele, ou seja, ele se identifica com algo que fez aquela coisa positiva acontecer. Ele generaliza isso para várias áreas da vida dele e imagina isso como algo que vai continuar acontecendo ao longo do tempo. Né? O oposto vale para situações negativas. Então, em geral, quando acontece algo positivo, a pessoa otimista, ela foca e diz, eu não consegui fazer isto, ou seja, ela não vai se identificar, por exemplo, sei lá, digamos que ela tenha ido mal numa prova, né? Ela não vai dizer, eu sou burra, ela vai dizer, eu não me preparei bem para esta prova. Né? Isto, então, se torna algo pontual. Isso aconteceu desta vez. E isso é nesta prova, mas nas outras eu fui bem. E a pessoa entende que isso não vai continuar. Ou seja, para as próximas provas eu vou estudar mais. Né? Então, este comportamento faz com que a pessoa veja as coisas positivas como amplas, como continuando no tempo e relacionadas a ela. Tendem a ver os eventos negativos da vida como pontuais, fechados no tempo, restritos àquela área onde aquela coisa aconteceu e não leva isso para o lado pessoal, embora se responsabilize. O oposto disso é o pessimista. Tá? Então, o pessimista é a pessoa que acha que os eventos positivos não têm nada a ver com ela, são pontuais e não vão perdurar no tempo. E os eventos negativos têm tudo a ver com ela, vão perdurar no tempo e generaliza isso para todas as áreas da vida. Tá? Então, o que acontece?
Quando a gente está falando de alegria, a gente também trabalha muito com essas duas ideias do otimismo e do pessimismo, porque confunde-se a emoção da alegria com o otimista. Mas perceba que o otimismo ele é algo que está ele é uma estrutura de pensamento mais ampla. O pessimista também sente alegria. Só que quando ele sente alegria, ele torna isso uma coisa menor e pontual na vida dele. Sim, naquele dia, por causa daquelas circunstâncias, eu acabei ficando feliz. Então, é pontual, foi aquele dia. Por causa daquelas circunstâncias, ou seja, não é algo pessoal, não sou eu que gera isso. Naquele dia eu fiquei feliz. E isso não vai se repetir. Por quê? Porque eu não domino essas circunstâncias. Então, aqui a gente consegue perceber como que a pessoa estrutura e se relaciona com esse sentimento de alegria, né? Muito bem. E aí a gente pode falar também de uma questão assim, de um realismo, vamos pensar, né? Que otimismo e pessimismo, eles podem ou não estar conectados a evidências, tá? Então, nesse sentido que assim, esse meu otimismo, ele está conectado a evidências concretas. Então, por exemplo, eu realmente posso dizer que para aquela prova eu não estudei, ou eu nunca estudo para prova nenhuma. Não, eu realmente posso dizer que para aquela prova eu não estudei, e foi por isso que naquela prova eu fui bem. Eu não fui bem, né? Eu levei bomba, né? Então, quando eu tenho essa conexão do otimismo com fatos concretos, eu tenho um otimismo bem estruturado, eu tenho um otimismo realista. O mesmo vale para o pessimismo, tá? Agora, qual é o problema? O problema é que, geralmente, essas questões elas estão mais ligadas a crenças que as pessoas têm sobre elas do que a evidências. Então, quando a gente faz esse ajuste dessas estruturas com a realidade, aí nós temos estruturas otimistas com realismo, que é uma coisa muito boa de se desenvolver e de se cultivar, tá? E, por fim, fazer uma diferenciação entre ingenuidade e alegria. Alegria não é ingenuidade. Ingenuidade é uma outra condição, né, que tem a ver com o quê? Com a pessoa não ter muitas informações e tirar conclusões precipitadas e geralmente desproporcionais a respeito das pessoas, do mundo ou dela própria, né? E com isso, às vezes, acabar se metendo em encrenca. Só que isso não é alegria. A pessoa que é ingênua pode sentir alegria? Pode. Qualquer pessoa pode sentir alegria. Um pessimista de marca maior, né? Uma pessoa que está sofrendo de depressão, tá? Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade esquizofrênico, todas essas pessoas podem sentir emoções, porque a emoção não está restrita a ninguém, tá? Agora, são coisas diferentes. Ser ingênuo, agir de forma ingênua, que é um comportamento, e uma emoção de alegria, tá? É possível que a ingenuidade da pessoa faça ela se sentir alegre? Sim, é possível. Tá? Mas não confundir essas duas coisas é muito importante, porque senão a gente classifica uma coisa como a outra, e isso não é verdade também, certo? Então, gente, espero que isso tenha ajudado vocês. Eu quero fazer indicação de um livro chamado Positividade, da Bárbara Fredrickson. É um livro bem legal, super recomendo vocês, porque ela fala sobre as emoções positivas, a necessidade delas, a importância delas, como cultivar, etc e tal. E ela é uma boa pesquisadora, então ela é uma pessoa bem pé no chão, ela não é assim, seja feliz o tempo todo e tal, né? Não é isso, ela fala da função dessas emoções e ela tem um trabalho bem bacana em relação a isto, né? Então essa fica a sugestão de leitura para vocês, tá? E eu aguardo também, ansiosamente, o feedback de vocês. Aqui tá legal, aqui não tá legal. Aqui fala disso, fala daquele outro. A gente quer saber disso daqui, daquilo lá. Refaça um podcast sobre tal tema, aprofundando ele. Manda isso para mim. Como é que você pode me mandar isso? Acesse o meu site www.aquinneto.com.br. Lá você vai ver todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Tá? Você pode me acessar e me mandar uma mensagem por lá. Você pode se cadastrar na minha newsletter ou me mandar um contato ali por e-mail, mandar um e-mail para mim. Tá? Lá você também vai ter o acesso do meu telefone, você pode me mandar um WhatsApp, tá bem? Então você pode se comunicar comigo dessa forma. Lá no meu site também você vai ter todo o meu trabalho condensado lá. Os podcasts, o vídeo do YouTube, o blog, o livro, os livros, né? Futuramente os cursos online que vão aparecer por lá, tá? Então tem todo o conteúdo do meu trabalho, tá lá no site, certo, gente? Espero vocês lá. Um beijo grande para vocês e até o próximo.